O dog do Reddit. Minha mãe mentiu na festa dela de ter sido uma boa mãe. Ela nunca foi presente. Peguei o microfone e contei a todos a verdade. Então, há alguns dias, eu compareci à grande festa de aposentadoria da minha mãe, mas só porque meu pai insistiu que eu estivesse lá, por ser um evento importante. Acabei indo, mas foi um grande erro, pois tudo deu errado. Expus minha mãe. Falei para todos, de como meu pai me criou sozinho, enquanto ela se concentrava apenas em sua carreira. Para contextualizar, minha mãe e eu não temos um relacionamento muito bom, acho que isso já está óbvio. Ela mal esteve presente para mim enquanto eu crescia, ela estava sempre mais focada em seu trabalho e carreira. E isso valeu a pena, ela é a fundadora e agora é CEO de uma empresa de equipamentos de laboratório. Ela é muito rica, mas em termos de família, ela realmente não tem mais ninguém. Meu pai e ela se separaram quando eu tinha 6 anos, e ele também não tem um bom relacionamento com ela. Os pais dela já faleceram, e sua neta sequer a reconhece, pois, até o momento, ela só encontrou minha filha 2 vezes. Durante a minha infância, quando meus pais estavam juntos, era apenas meu pai que comparecia aos meus eventos escolares, e eu sempre ficava esperando que ela aparecesse em algum momento, mas no ensino fundamental, eu já tinha desistido disso. Ela estava sempre muito ocupada para mim. E isso não mudou depois que meus pais se divorciaram, porque embora eu passasse os fins de semana com ela, não parecia importar para ela. Nos fins de semana, ela saía para socializar em vez de passar tempo com o próprio filho, e eu acabava assistindo TV com a babá na maior parte do dia. Quando fiquei um pouco mais velho, fui deixado sozinho, sem babá também. Então, você consegue ter uma ideia, eu simplesmente não era muito importante para ela. E eu não estou dizendo que focar na sua carreira e trabalho seja uma coisa ruim. Não estou dizendo que querer ser rica e bem-sucedida seja uma coisa ruim, especialmente para as mulheres. Eu sou totalmente a favor disso. É sobre encontrar o equilíbrio certo, o que eu acho que meu pai conseguiu fazer. Ele também é um empresário de sucesso, não tão bem-sucedido quanto minha mãe, mas ele se saiu bem e se esforçou ao máximo para não me decepcionar. Mas com minha mãe, bem, nunca fui eu que fui importante para ela. Sempre foi o trabalho dela. Tenho 30 anos agora e, mesmo hoje, minha mãe não faz muito esforço para manter contato comigo. Quando me casei, há 4 anos, ela só compareceu à cerimônia e pulou todos os outros eventos porque tinha compromissos. E então, há 6 meses, quando nasceu a minha filha, ela sequer estava presente ou foi me visitar em seguida. Ela voltou de uma viagem de trabalho 2 semanas após o nascimento da minha filha, a conheceu pela primeira vez, e, mesmo assim, não tinha mais do que meia hora para nos dedicar. Depois disso, não nos encontramos até a festa. E lá, obviamente, minha filha não reconheceu a avó, então, quando ela tentou pegar minha filha no colo, ela começou a chorar. Eu mantive isso em mente, ela era uma estranha para a própria neta e, já que estamos nisso, ela também era uma estranha para mim. Mas, de qualquer forma, eu pensei que eu e minha família faríamos uma aparição e iríamos embora rapidamente, mas ela insistiu que ficássemos para o discurso dela, o que se tornou meu maior erro. Pois foi apenas um monte de mentiras. Serei breve, ela basicamente falou sobre o quanto estava orgulhosa de tudo que havia conquistado até então, sobre a história da empresa, como ela começou e tudo mais. E assim, ela começou a falar sobre como tinha sido difícil no começo, porque ela tinha que cuidar do filho e da casa, além de administrar a empresa. E depois da separação do meu pai, tinha sido ainda mais difícil, porque ela estava sozinha, mas de alguma forma, ela conseguiu fazer funcionar. Ela alegou que tinha feito o seu melhor para ser uma boa chefe e mãe solteira. E tinha se envolvido tanto na vida da filha quanto na empresa. Não foi um papel fácil de desempenhar, mas ela o fez, e espera que todos na empresa sigam seus passos e priorizem tanto a família biológica quanto a família do trabalho. E prosseguiu dizendo o quanto estava animada para finalmente se aposentar e ser avó, e foi isso. Mas meu sangue estava fervendo, porque tudo o que ela disse tinha sido uma grande mentira. Ela nunca precisou se preocupar com nada além de si mesma e de sua empresa, porque, para mim, meu pai sempre esteve lá. Ele não a deixou se preocupar com mais nada. Mesmo quando eu era mais novo, era ele quem cuidava de mim, fazia todo o trabalho doméstico e, apesar disso, ela ainda pediu o divórcio, apenas porque ele teve a audácia de pedir que ela nos dedicasse um pouco mais de tempo. Eu estava tão furioso que, imediatamente após o fim do discurso, percebi que não podia deixar que ela se safasse disso, e não podia deixar também que todos pensassem que ela era essa pessoa perfeita, porque foi isso que ela fez as pessoas acreditarem a vida toda. Mesmo quando eu era mais novo, ela mentia sobre coisas assim para as outras pessoas e fazia parecer que estava bastante envolvida na minha vida, quando na verdade, ela não se importava. E pode ter sido mesquinho, mas eu peguei o microfone dela e disse que queria fazer um discurso agradecendo-a naquele momento. E foi aí que eu disse tudo o que tinha para dizer. E não foi nada bonito, porque no final, ela havia saído furiosa da sala, e todos ficaram chocados com as coisas que eu disse sobre ela. Eu não disse nada que não fosse verdade.
Apenas apontei a hipocrisia no pequeno discurso que ela tinha feito, mencionando tudo o que falei aqui, como eu cresci sem a presença dela na minha vida e como literalmente tudo o que ela diz é inventado para fazê-la parecer bem. Eu anunciei como a própria neta dela não conseguia sequer reconhecê-la e a via como uma estranha, de modo que não ia para o colo dela. Então, toda aquela bobagem sobre querer ser avó agora era só isso, bobagem. E a cereja no topo foi minha declaração final, dizendo a ela que, em sua vida, ela havia criado apenas um filho, e esse era a empresa dela. Depois eu a parabenizei pelo sucesso, e por toda a riqueza que acumulou ao longo dos anos, mas, fora isso, ela não tem família para se orgulhar. E ela precisava parar de fingir, porque é constrangedor. Quando eu terminei, ela saiu furiosa da sala, e minha esposa e eu também saímos logo em seguida. Algumas horas depois de chegar em casa, meu pai me ligou e me repreendeu, dizendo que eu não tinha o direito de fazer aquilo no grande dia dela e que, independentemente dos problemas que eu tivesse com minha mãe, isso deveria ter sido resolvido e discutido em particular, e não exposto assim em público. Ele me pediu que pedisse desculpas a ela, porque, no final das contas, ela ainda é minha mãe. E, quer eu goste ou não, ela desempenhou pelo menos um pequeno papel na minha criação. Mas eu não sinto vontade de pedir desculpas a ela. Acho que tudo o que fiz foi justificado. Afinal, ela estava mentindo sobre tudo, e sinto que isso já durou o suficiente. Mas, não sei porquê, meu pai ficou do lado dela, e sinto que posso ter feito algo errado. Minha esposa acha que devo fazer o que é certo, mas eu realmente não sei o que é certo agora. Fui babaca por expor minha mãe na festa de aposentadoria dela na frente de todos os funcionários e colegas? Ok, só para esclarecer algumas coisas, meus pais tiveram um divórcio amigável. Não foi como se eles tivessem se tornado inimigos logo após o divórcio, e minha mãe até conseguia aparecer para um jantar de família a cada 2 semanas quando eu era mais novo, só para que eu não me sentisse muito estranho com tudo. Após o divórcio, ela começou a enviar pensão alimentícia, e acho que era necessário. Afinal, eu era filho dela, então não é como se ela não tivesse responsabilidade alguma para comigo. E não acho que ela tenha feito isso como um favor para mim, acho que foi mais como se ela estivesse apenas cumprindo seu dever, então não preciso ser extremamente grato a ela por isso. Isso era o mínimo, já que ela ganhava muito mais do que meu pai naquela época. Meu pai só se tornou bem-sucedido mais tarde na vida, então não entendo por que esperam que eu seja grato a ela por fazer tão pouco por mim. Porém, quanto a ter feito daquele dia da festa, um dia sobre mim, eu me arrependo um pouco. Porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de fazer um show desses, e definitivamente concordo que eu poderia ter lidado com isso de uma maneira melhor, mas eu estava realmente com raiva e não estava pensando direito. Mesmo assim, não acho que o que eu disse foi desnecessário, porque acho que minha mãe precisa saber que mal esteve presente para o filho dela. E não tenho direito de falar bobagens assim e fazer parecer que é uma pessoa maravilhosa, pelo menos não enquanto eu estiver por perto. De qualquer forma, por enquanto, não sei o que dizer ou fazer, porque meu pai está bem determinado a me fazer pedir desculpas, e tenho certeza de que não vou fazê-lo. Então, não sei para onde ir a partir daqui, não quero arruinar meu relacionamento com meu pai, mas isso aqui é um grande problema para nós dois, eu acho. A atualização 1. Faz mais de uma semana desde o incidente, e meu pai e eu estávamos discutindo sobre isso há alguns dias, mas então, ele simplesmente parou de me procurar. Ele parou de responder minhas ligações ou mensagens, e eu me senti muito mal com isso. No entanto, eu não desisti. Continuei mandando mensagens de texto e ligando para ele, porque queria dizer a ele que eu não estava errado e que ele precisava ficar do meu lado, porque, caso contrário, eu continuaria me sentindo mal. Eu simplesmente não sei mais o que dizer. Sinto-me muito mal por tudo o que aconteceu até agora e acho que, a esta altura, talvez eu peça desculpas à minha mãe, mesmo que eu não sinta isso, só porque não quero que meu pai fique chateado comigo assim. Talvez seja melhor eu enviar a ele uma mensagem de texto, dizendo que pedirei desculpas à minha mãe, se era isso que ele queria, porque eu estou me sentindo muito mal com tudo o que estava acontecendo. Afinal, enquanto crescia, eu pensava que tinha apenas uma figura parental, e não queria arruinar meu relacionamento com ele por causa de algo assim. Fiz isso. E ele me respondeu aquela mensagem dizendo que não se tratava do que ele queria, mas sim de fazer a coisa certa. Então, mesmo que eu me sinta mal, eu deveria pedir desculpas porque sinto que é a coisa certa a fazer, e não apenas porque ele não está falando comigo. Ele também me disse que estava muito chateado por eu ter agido daquela maneira, porque ele conseguia entender que minhas emoções me dominaram, mas, afinal, eu não sou uma criança. Sou um adulto feito, e isso não pode ser uma desculpa para o meu comportamento. Especialmente quando humilhei totalmente minha mãe na frente de muitas pessoas que a admiram. Ele disse que foi desnecessário, não porque eu não devesse sentir o que sinto, mas porque fiz isso publicamente. O momento e o lugar não era correto. Sugeriu que eu a procurasse e tentasse resolver as coisas numa conversa adulta. Ela tem apenas um filho e você uma mãe. E encerrou a mensagem. Bom, farei o que o meu pai quer. Entretanto, não agora. Não estou pronto para isso. Vou pensar um pouco e conversarei com minha mãe em breve. Não sei nem o que dizer a ela.
Só quero a minha consciência tranquila de volta. A atualização 2. Então, faz uma semana desde minha última atualização e, há alguns dias, finalmente decidi procurar minha mãe e falar com ela. Enviei-lhe uma mensagem dizendo que queria encontrá-la para almoçar e, algumas horas depois, ela respondeu e concordou. E ontem, finalmente nos encontramos e foi muito estranho, mas de alguma forma, consegui pedir minhas desculpas a ela. Eu disse que sentia muito pela forma como me comportei, e que não estava arrependido das coisas que tinha dito, porque, em última análise, essa era a realidade da situação. E não importa o quanto ela tentasse se retratar como a mãe perfeita, não era esse o caso. Ela sabia, e eu também, e já era hora de ela reconhecer isso. Ela ficou em silêncio por um tempo, e eu tive medo de ter estragado tudo mais uma vez, porém, foi diferente. Ela me disse que aceitava o fato de que nunca tinha sido uma boa mãe para mim, e que agora, era tarde demais para remediar isso. Ela disse que sempre esteve um pouco focada demais no trabalho, sabia que nunca me tinha dado tempo suficiente, a longo prazo, tinha perdido muitas coisas da minha vida. Ela disse enfim que, se arrependia muito, mas, ao mesmo tempo, queria que eu soubesse que ela também tinha tido a sua cota de lutas. E acho que finalmente tenho uma explicação para o porquê de ela ser como é. Ela me confidenciou que ela e meu pai se conheciam desde o ensino médio e se casaram logo após se formarem na faculdade. Ela queria trabalhar antes de se comprometer com algo como um casamento, mas por causa da pressão que sofria de seus pais, acabou se casando, mesmo sem estar pronta. E em alguns anos, eles a estavam pressionando para lhes dar netos. Então, não era como se ela não fosse grata por mim, mas ela também se ressentia da maneira como estava tendo que levar sua vida, conformando-se às opiniões e exigências de todos os outros. Quando ela me teve, estava com quase 32 anos. Ela tinha economizado algum dinheiro, decidiu abrir sua empresa. E assim, começou a dedicar o máximo de tempo possível ao seu negócio, porque queria construir algo próprio. Eu não sabia o que dizer, então apenas fiquei em silêncio e ela continuou falando. Ela me disse que sempre se arrependeu de não ter passado tempo suficiente comigo e de me ter deixado crescer praticamente sozinho, tendo apenas meu pai como um pai adequado para mim. Mas ela sabia que, sem ela, a empresa dela não estaria tão bem como está agora, e ela também não queria desistir desse sonho, porque já tinha desistido de muito na sua vida e só queria que eu entendesse isso e lhe desse uma segunda chance. E sabia que não seria capaz de me devolver todos os anos da vida dela que eu merecia. Então eu percebi que ela estava sendo sincera, porque ela estava literalmente com lágrimas nos olhos, e eu nunca a tinha visto chorar. Já a vi com raiva, já a vi gritando com pessoas, mas nunca a vi chorar. Então, eu disse a ela que pensaria no assunto, porque ela tinha me dado muita informação que eu precisava processar primeiro. Eu sei que as pessoas são complicadas, as coisas nem sempre são preto no branco, e acho que as pessoas esperam mais das mães do que dos pais. Mas no final, eu ainda precisava de algum tempo para pensar. Quando eu disse isso, não consegui julgar o que ela estava sentindo pelo rosto, mas ela me disse que respeitava isso e que esperava ter notícias minhas. Ela me disse que tinha ficado chateada comigo por humilhá-la daquela forma em público, mas que depois me tinha perdoado e deixado para lá, mesmo antes de eu ter pedido desculpas, porque ela sabia que estava mentindo e estava tentando parecer uma mãe melhor do que era na realidade, só porque queria impressionar todos os outros com quanto era capaz. A verdade é que não sei como me sentir sobre tudo isso agora. Acho que vou precisar de algum tempo para pensar sobre tudo. Comentários sobre o relato. O pai do Op se preocupou mais com o constrangimento do que com a verdade. Embora seja ótimo ter foco na carreira e querer se dar bem, você ainda precisa reservar tempo e esforço para ter algum tipo de relacionamento com seus filhos. Fico feliz que o Op tenha confrontado a mãe sobre o discurso incoerente dela. É melhor dizer a verdade que traz lágrimas do que contar uma mentira que traz sorrisos. Por mim, não tinha motivo para se desculpar. Ela chegou a essa posição sacrificando a vida familiar, essa é a realidade. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.